Meus queridos amigos, será que é verdade que o mês de outubro é historicamente um dos piores meses para você deixar o seu suado dinheirinho na bolsa de valores? Em outubro quer dizer que o mercado pega fogo, o bicho pega no mercado financeiro ou é lenda isso daí? Bom, o assunto realmente é sério e eu vou te contar que história que é essa e se você realmente precisa se preocupar muito com os seus investimentos na bolsa de valores ou não. Mas antes, quem já é de casa, deixa o like aí no capricho pra gente, para fortalecer a nossa parceria. Quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Valor em Ação, um canal que a gente fala sobre investimentos, bolsa de valores, educação financeira. Mas agora vamos aqui para o assunto do vídeo. Se a gente, por acaso, pegar outubro de 2023, se a gente voltar um pouquinho no tempo e olhar a primeira semana desse mês, você vai ver que realmente as ações estão em queda, né? O mês de outubro, ele começou ali com a bolsa em queda. Vamos ver que a profecia que a gente tem aqui tem tudo para se cumprir mais uma vez. O Ibovespa já está com uma desvalorização de mais de 2%, o dólar subindo de 5,04 para mais de 5,14, o que é ruim, né? Só para deixar claro aqui, para o brasileiro, o bom é que o dólar fique mais barato e não o contrário. Além disso, com toda essa expectativa de que os juros nos Estados Unidos continuem em alta por muito mais do que o mercado estava prevendo, o dinheiro meio que do mundo inteiro está sendo sugado para a renda fixa soberana americana, então é normal que a bolsa sofra um pouco num país emergente, como é o caso do Brasil, aqui o nosso índice Bovespa. Inclusive, eu falei um pouco mais sobre esse tema no último vídeo aqui do canal. Vou até deixar o card para você, o link aqui embaixo também para você assistir esse vídeo depois que você terminar esse aqui, para que você consiga entender de que forma que o Banco Central americano acaba jogando um pouco de água no nosso chope nesse momento aqui na nossa bolsa. Agora, voltando para o nosso tema aqui, como você viu, tudo indica que de fato o mês de outubro, mais uma vez, não vai ser muito bom para os investidores na Bolsa de Valores. Vai ser um mês provavelmente ali sofrido mais uma vez para variar. E se por um acaso agora eu te perguntasse se você pretende vender suas ações, seus fundos imobiliários, enquanto esse mês passa para você recomprar os mesmos ativos mais baratos em novembro, você tomaria essa decisão? Você faria isso, sim ou não? Eu imagino que muitos de vocês não fariam isso e é bem capaz que você diga aí que eu estou ficando doido e que isso não faz o menor sentido. Badu, o que você está falando? E eu concordo com você nessa, não tem nada a ver mesmo. Mas se hipoteticamente eu te dissesse que não apenas esse mês vai ser ruim para a Bolsa de Valores, como todo esse final de ano, até o final de 2023. Você continuaria investindo na Bolsa e seguiria comprando? Ou pior, se você pudesse ter certeza, né, se alguém viesse do futuro para te contar que não só 2023, mas os próximos 2 anos serão ruins na Bolsa de Valores, você continuaria investindo? Pior ainda, né? Se você pudesse ter certeza que o mercado vai cair e vai ficar de lado todo ano sem falta até 2028, você desistiria da Bolsa de Valores e iria para a renda fixa e voltava só depois de 2028 ou você continuaria investindo? Não precisa responder agora não, só dá uma pensada aí, pensa o que você faria. Vai refletindo isso aí. Se somente você tivesse uma garantia de que o mercado irá cair todo ano até 2030, por exemplo, você seguiria na Bolsa? Ou iria para a renda fixa e empreender, construir sua casa, vender, fazer qualquer outra coisa com o seu dinheiro? Aí, provavelmente, eu acredito que você tiraria o seu dinheiro da Bolsa de Valores imediatamente se você tivesse essa certeza. Se você pudesse ter essa certeza, se eu tivesse essa certeza, era isso que eu faria. A questão é que ninguém sabe se isso vai acontecer ou não. É tudo hipotético realmente. Mas mesmo sendo só um exemplo, eu acho que a pergunta aqui é válida nesse caso e eu sei que você ainda se questiona também, às vezes, de vez em quando, se vale a pena você investir na Bolsa de Valores realmente ou se não vale. Parece que esse negócio nunca sobe, é só de lado, cai, volta um pouquinho, cai de novo. A gente está falando, né, que o mês de outubro costuma ser ruim e parece que os últimos meses do ano estão no modo outubro, porque tem um bom tempo que o Ibovespa não sai desse chove não molha, né? Ele vai para 120 mil pontos, depois cai para 110, vai para 100 mil pontos, sobe um pouquinho para 110 de novo, só mais um pouquinho, depois cai e fica nessa. E não sai do lugar, não decola de uma vez, não para de patinar. Eu acho que muita gente acaba se fazendo esse tipo de pergunta num momento como esse, saindo da Bolsa de Valores. Muita gente já saiu da Bolsa recentemente por conta disso, às vezes chegou ali à conclusão de que não fazia muito sentido, a renda fixa só subindo.
Eu vou falar sobre isso também mais pra frente aqui no vídeo. Agora, que papo é esse de que mês de outubro é um mês ruim? A galera fala até em outubrofobia na Bolsa de Valores. Existe isso mesmo? É lenda? É boato? Não é mentira? Embora setembro realmente tenha sido um mês castigante para a Bolsa de Valores, e setembro historicamente seja até um mês ruim, é em outubro, de fato, que aconteceram os mais famosos crashes no mercado global. Dentre as mais impactantes quedas do mercado de ações, a gente tem a grande queda de outubro de 1929, você já deve ter ouvido falar da crise de 29. Você tem também a Segunda-feira Negra em 19 de outubro de 1987. Em outubro de 1978 e 79 também a bolsa caiu feio nos Estados Unidos. Uma queda feia em 27 de outubro de 1997. O Dow Jones despencou 7,2% com a crise asiática. A Sexta-feira 13 também, em 1989, foi feia. Outra queda braba de 733 pontos do Dow Jones em 15 de outubro de 2008. Além disso, durante a semana que terminou em 10 de outubro de 2008, o Dow Jones cedeu 1.874,19 pontos, uma queda de 18,2%. Foi a pior queda semanal que temos notícias desde 1901 em termos percentuais. Então é daí que vem esse termo outubrofobia, que é usado para descrever o fenômeno de que grandes quedas acontecem no mercado de ações durante o mês de outubro. Além disso, é comum também que esse tipo de estatística acabe se tornando uma profecia autorrealizável. Então, de tanto as pessoas acreditarem que outubro é o mês que as piores crises acontecem, acaba ali que na expectativa, quando você tem um dado muito ruim se concretizando, às vezes outubro acaba realmente concretizando, essa profecia acaba se autorrealizando. Portanto, é bom você ter cuidado, mas nada também de se desesperar, sair vendendo tudo, pelo amor de Deus, isso não é o que você deve fazer agora. Claro, que a gente está falando de dados mais relacionados ao mercado americano, mas isso acaba também impactando mercados emergentes, como é o caso do Brasil, do nosso mercado aqui, a nossa Bolsa de Valores. E o que acontece agora, em outubro de 2023? O maior destaque que a gente tem até o momento é justamente a guerra entre Israel e o Hamas, que é um grupo radical que iniciou agora uma série de ataques contra o território israelense na madrugada do último sábado, dia 7. Então, entre todos os impactos de uma guerra, do ponto de vista dos mercados, a maior preocupação financeira tem a ver com o preço do petróleo. É claro, você tem vários outros problemas que envolvem esse tipo de conflito, eu não vou ficar entrando a fundo nisso daqui, eu estou falando do ponto de vista dos mercados, a gente tem o preço do petróleo, porque é uma região muito importante, ela é um ponto importante em termos de logística, de passagem do petróleo, e esse conflito ele pode trazer dificuldades para o transporte e, consequentemente, para o preço. O Irã também é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo e é apoiador do Hamas nesse conflito. Então, caso o país decida apoiar a guerra, os impactos sobre a produção, a oferta do petróleo também podem ser ainda maiores. Então, tudo isso pode impactar, mas nada é fato ainda. Por enquanto, está tudo no campo da expectativa, tudo no campo da especulação mesmo, mas pode acabar impactando. Só que aí a gente vê a Bolsa de Valores brasileira caindo hoje, caindo menos do que deveria, porque as petrolíferas ali, a Petrobras e outras empresas acabaram levando o índice para cima, empresas de petróleo mundo afora também tendo um desempenho positivo por conta dessa expectativa de que o preço do petróleo dispare por conta desse conflito. Como eu falei, por enquanto, nada realmente que aconteceu de fato que possa impactar o preço. Por enquanto está mais no campo da especulação, preço do petróleo disparando quase 4% hoje de manhã. E essa alta ela gera preocupações sobre inflação ao redor do mundo, já que o petróleo é a principal matéria-prima que a gente tem ali, essencial para diversas cadeias produtivas. Então, se o preço sobe, a tendência é de pressão sobre a inflação, que já está elevada em muitos países, principalmente aonde? Nos Estados Unidos. Então, se você já estava com receio de deixar sua grana em renda variável, a sua vontade de deixar tudo na renda fixa aumenta ainda mais depois de uma notícia como essa daqui. Você fica ainda mais propício a não correr risco. E aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui para que a gente possa entender se é uma boa você investir na bolsa em épocas difíceis para o mercado, qual que é a melhor forma de você passar
por esse tipo de crise, né? Como você passa por isso da melhor forma possível. E não apenas isso, eu acredito de verdade que é possível sair da crise com uma carteira muito melhor. Quando os ventos realmente favoráveis eles voltarem, você poderá estar muito mais bem posicionado e lucrar muito mais do que a média do mercado se você seguir fazendo a coisa certa. Então a primeira coisa que você precisa saber é que a sua carteira, ela não é o Ibovespa, não é o S&P 500, sua carteira não é o IFIX, não é nada disso. Parece algo óbvio de se dizer, mas muita gente não entende isso daqui. A verdade é que toda a mídia tenta nos convencer de que o seu retorno, se você tivesse investido na Bolsa de Valores durante determinado período, teria sido o retorno do índice. Só que não é isso que acontece. Com o final do ano chegando, isso aqui vai ficar muito óbvio. Você vai ver a mídia falando ali, daqui a pouco você começa as projeções para o Ibovespa no ano que vem, especialistas dizendo que a Bolsa em 2024 vai disparar, vai decolar, ou que o mercado vai afundar de vez, que não vale a pena, revisão de projeção de 120 para 130, 140 mil pontos. Só que o Ibovespa ele indica o que vai acontecer com a nossa carteira em certo nível, mas não determina o nosso retorno. Quem diz qual vai ser a rentabilidade da sua carteira são os investimentos que fazem parte dela. Então pode acontecer muito bem no ano que vem o Ibovespa ficar no 0 a 0 e a sua carteira subir 10, 12, 15%. E o contrário também, tá? O Ibovespa ele pode subir muito bem e o seu portfólio ficar no 0 a 0 ou até cair se você pegar na máxima ali. É difícil, mas pode acontecer. O ponto-chave que eu quero trazer aqui é que se você decidiu escolher as suas próprias ações, seus fundos imobiliários, ao invés de investir de forma passiva em fundos, ETFs, é porque você tem confiança de que esse tipo de mentalidade, de estratégia, vai conseguir trazer uma relação de risco e retorno mais interessante para você do que caso você invista de forma passiva. Logo, você vai esperar ter uma rentabilidade melhor que a do Ibovespa no longo prazo, porque você também ficar se preocupando ali em tentar descobrir se ele sobe ou se ele desce no curto prazo, isso não faz muito sentido. Também não dá para negar que é muito mais fácil para qualquer investidor, para você e para qualquer um, ganhar dinheiro na Bolsa de Valores num cenário de alta, como foi lá em 2019, quando todo mundo se sentia o Warren Buffett brasileiro. O problema é que as condições do mercado estão fora do nosso controle, fora do controle de qualquer investidor. O que você pode fazer é decidir quais são as ações, os fundos imobiliários e ETFs que você vai colocar dentro da sua carteira e que preço você topa pagar por esses ativos e assim você vai conseguir ter um retorno melhor mesmo em momentos nos quais a bolsa está de lado, até caindo. Só que isso aqui só costuma funcionar quando o investidor também entende o segundo ponto, que é agir de forma anticíclica. Ou seja, como diria Warren Buffett, você ser medroso quando está todo mundo ganancioso e ser ganancioso quando todos estão com medo. Isso realmente funciona. Só que o que infelizmente a gente vê na Bolsa de Valores são as pessoas fazendo exatamente o oposto. Elas começam a investir quando está tudo mil maravilhas e os preços estão igualmente lá, altos, elevados, para em seguida venderem depois de uma correção nos preços em queda. Por quê? Porque aquela velha história, além de você compra na alta, vende na baixa, compra ali na euforia, quando cai não tem estômago, sai no prejuízo. E por isso que tanta gente fala mal de Bolsa de Valores, chama de cassino, que é tudo manipulado, e esse monte de baboseira que falam aí, que lá no fundo o que a pessoa está dizendo é que entrou no mercado sem saber de nada e foi mão de alface e perdeu dinheiro. Toda crítica, todo julgamento, ele é, antes de tudo, uma confissão. Uma vez me falaram isso e faz muito sentido realmente. Mas se você está assistindo este canal, é porque você talvez não faz parte dessa maioria. Então, o seu comportamento ele deve ser aquele que o Warren Buffett ensina pra gente de ser ganancioso quando está todo mundo com medo, que é o que está acontecendo mais ou menos agora. Em outras palavras, quando aquela empresa que você tem na sua carteira, que é lucrativa, rentável, entrega bons resultados historicamente, cai 10, 20, 30, 40% sem perder os fundamentos, o que você precisa fazer é aumentar a sua posição nela e não vender ou parar de aportar. Tá? Chega a ser engraçado isso daqui, porque você pega o mercado imobiliário, por exemplo, a mentalidade dos investidores nesse ponto já é muito mais evoluída, a mentalidade do brasileiro, na verdade. Se você compra um apartamento por, 250 mil, e daqui a 2 meses você vê o seu vizinho ali vendendo
um apartamento igual por 200 mil, você talvez fique triste porque você não tem mais dinheiro para comprar o dele, mas jamais passa pela sua cabeça vender o seu apartamento pelo mesmo valor, ficando ali com um prejuízo de 50 mil reais. Só que na Bolsa de Valores parece que é diferente. O investidor ele compra uma ação por 25, na outra semana ela cai ali para 20 e já bate o desespero pensando que comprou o que não devia, né? Que era melhor ter ficado na renda fixa, então o papel está queimando na minha mão, tem que vender. E só para não deixar de falar também, o mês de outubro, ele também traz boas estatísticas, não é só queda, tá? Embora o mês seja conhecido pelas grandes histórias trágicas e ruins para o mercado acionário, o histórico geral de outubro, ele é até bem positivo. Nos últimos mais de 20 anos, o mês de outubro entregou bons ganhos, sendo um dos melhores meses, inclusive, para a Bolsa de Valores americana. Além disso, outubro tem sido o mês da virada. Você deve saber que o bear market ele é o nome dado a um mercado de queda, um mercado de ações em queda. Apesar de não ser um conceito formalmente fechado e aceito por todo mundo, o mais comum é você considerar o bear market como uma queda média de 20% em um índice por 2 meses ou mais. E aí, pois bem, 12 bear markets depois da Segunda Guerra Mundial terminaram em outubro. Você pega 1946, 1957, 1960, 1962, 1966, 1974, 87, 90, 98, 2001, 2002 e 2011, que foi quando o S&P 500 caiu 19,4%. E em 8 desses anos se formaram fundos de médio prazo, ou seja, de acordo com esses dados, outubro seria um mês bom para se investir na Bolsa de Valores. Mas o que eu acho de tudo isso, né, com relação a ser um mês de queda, de crise, de recuperação e o que você deve fazer diante disso? Sabe o que eu acho que tudo isso significa? Absolutamente nada, na verdade. Se você entende como a Bolsa de Valores funciona e você cria uma postura anticíclica em relação ao mercado, é inevitável que você vá às compras nesses momentos quando está todo mundo desesperado e vendendo mais barato. Por quê? Porque a sua estratégia vai pedir isso. Se você seguir, é isso que você vai fazer inevitavelmente. O detalhe que você precisa ficar atento é para você não confundir queda com oportunidades, porque são coisas diferentes. Então, pelo amor de Deus, para com essa de não vou comprar empresa ruim só porque caiu na esperança de que ela volte um dia para aquele patamar que ela tinha ali, caiu 80%, vou comprar. Não é assim, você vai perder dinheiro fazendo isso. Então, o comportamento anticíclico, ele não tem nada a ver com você comprar tranqueira, comprar ação de empresa ruim. O que a gente está vendo aqui é uma forma de investir em momentos de crise para que você não deixe o medo te paralisar na hora que a oportunidade aparecer na Bolsa de Valores. De acordo com um estudo da Vanguard, o S&P 500, que acompanha o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, teve um retorno anual médio de 10,6% desde 1926. No Brasil, o Ibovespa também tem um histórico positivo versus a inflação, porém, o caminho não é em linha reta. O investidor ele tem que aprender ali a conviver com a volatilidade das ações que se movimentam de acordo com o que está acontecendo no curto prazo. Você tem guerras, mudanças de governo, crises econômicas, pandemia, como a gente teve, e coisas desse tipo. Não é necessário que o investidor ele tenha uma visão de longo prazo e seja emocionalmente preparado também para a parcela que ele deseja carregar em renda variável. Se você não tem preparo emocional suficiente para ter 50% em ações, não tenha. Se você tem emocional só para ter 20%, tenha 20%. Porque a gente sabe, o brasileiro ele está acostumado com renda fixa mesmo. O brasileiro é acostumado a ser o famoso rentista. Né? Mesmo que ali boa parte da população ainda não invista, a parte que investe, quando investe, investe em renda fixa. E na renda fixa é mais tranquilo, que você não tem, se você não tem um calote ali, a rentabilidade é quase sempre positiva mesmo, é muito mais tranquila a volatilidade. Então não dá para você investir em renda variável com a mentalidade de renda fixa, aí vai cair do cavalo. Mas quem seguir uma estratégia correta passa por qualquer queda na bolsa, seja em outubro ou no mês que for, tranquilamente. O investidor que entende que o retorno da sua carteira não é determinado pelo mercado, ele sabe ser anticíclico e está sempre melhor posicionado para os mercados
de baixa e aproveita também esse momento para comprar mais daquilo que interessa no longo prazo e conseguir montar uma carteira sempre muito bacana, comprando ativos por bons preços. Beleza? Fico por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!